Santa Mônica Imagem disponibiliza a você exames de ressonância magnética em equipamentos de última geração. Magneton Aera XQ45 Digital, 48 canais com maior abertura. Santa Mônica Imagem, comprometida com você. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Olá, estamos chegando para o nosso programa Viver com Saúde. O nosso programa que tem o oferecimento da Unimed Erechim. E a Unimed que possui farmácias Unimed em Erechim. E que a cada compra que você realiza nas farmácias Unimed, você gera cashback e pode ganhar descontos nas próximas compras. Então, não perde essa oportunidade de comprar nas farmácias Unimed. E também do Master Supermercados que cuida da sua alimentação. A gente tem que estar todos os dias preocupados com a nossa alimentação, com a nossa nutrição. E o Master também se preocupa muito com essa questão. Por isso que o Master oferece produtos de altíssima qualidade, produtos para pessoas com problemas de intolerância à lactose, a glúten, pessoas diabéticas, enfim, pessoas que tenham qualquer problema de saúde e que precisam fazer alguma restrição alimentar. Então no Master você encontra produtos deliciosos que você não vai sentir falta daquele famoso docinho ou daquele pão branco. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Maio Verde, que traz um alerta sobre a prevenção e o combate ao glaucoma. E para falar sobre esse assunto, está conosco a doutora Laura Outramari, que é médica oftalmologista e especialista em glaucoma. E agora ela atende aqui em Erechim, no Instituto de Olhos Santa Luzia. Então, se você sentir qualquer desconforto, dá uma ligadinha na Santa Luzia, agende uma consulta com a doutora ou com os demais médicos especializados na área de oftalmologia que só a Santa Luzia em Erechim possui. Doutora, bem-vinda à TV Erechim. Obrigada por me ter aqui. Hoje a gente vai falar de um assunto bastante importante que é o glaucoma, mas para as pessoas entenderem, explique o que é realmente o glaucoma. Bem, o glaucoma é uma neuropatia óptica crônica, né? Então é uma doença do nervo óptico que acomete as fibras, a camada de fibras nervosas da retina, a camada de células ganglionares da retina, que é uma das camadas mais internas ali do nosso globo ocular. E o glaucoma é uma então essa neuropatia tem-se o afinamento dessa camada de fibras nervosas da retina, e isso pode acontecer por uma série de fatores, né? Que existem inúmeros fatores de risco. Mas o que mais a gente alerta é que é uma doença sintomática, né? Então, assim, não tem sintoma, não arde, não coça, não dói. E assintomaticamente a pessoa vai perdendo essa camada de fibras nervosas da retina, e os sintomas é a perda do campo visual. Então, muitas vezes, quando o paciente já começa a ter os sintomas ali de perda de campo visual, alguma alteração visual, o paciente já está com uma doença, quem sabe, um pouco mais avançada, tá? E que a gente acaba diagnosticando muitas vezes o glaucoma num estágio um pouco mais avançado. E é isso que a gente não quer, né? A gente gostaria de diagnosticar mais o glaucoma lá no início da doença, quando o paciente ainda não tem sintomas, não tem perda visual, não tem deficiência visual pela doença. Que é o objetivo assim maior, né, da nossa que a gente, principalmente os oftalmologistas em geral, a gente sempre orienta, né, consulta anual, sempre, né, tá junto com o médico oftalmologista, justamente para a gente conseguir fazer o exame oftalmológico completo, conseguir detectar, ver se precisa de algum exame complementar, detectar precocemente essa doença, para que a gente consiga tratar, manejar aí o paciente corretamente, né, para que ele fique com uma visão boa durante toda a vida dele, que é esse o objetivo, assim, principal do diagnóstico precoce dessa doença. Pois é, doutora, tu falaste aí de visitas anuais. Vale a pena a gente reforçar para a população que as únicas pessoas que podem atestar um problema de visão é o oftalmologista. Com certeza. Na consulta oftalmológica, muitas vezes o paciente chega, né, pedindo óculos, que é
que a grande maioria das queixas, o maior problema visual que a gente tem hoje no mundo inteiro é o problema refracional, né? É a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo, é a presbiopia. Então, a grande maioria das doenças oculares, das alterações oculares, a gente consegue melhorar com a correção óptica, com o óculos, né? Mas nem tudo é assim. Então, quando a gente vai no médico oftalmologista, a gente, além do exame da refração, da acuidade visual, a gente faz o exame da pressão do olho, que a gente chama de tonometria, bimicroscopia, o fundo do olho, né, ver a retina, se está tudo certinho lá atrás do olho. Então, isso é só o médico oftalmologista que consegue fazer. Então, muitas vezes o paciente está com um embaçamento visual, dificuldade visual, e chega para nós achando que o óculos vai resolver o problema. Muitas vezes resolve, mas nem sempre é assim, tá? Então, às vezes, às vezes o paciente pode procurar uma ajuda que não é de médico especializado, né? E acaba que, às vezes, coloca um óculos, às vezes ajuda um pouco, mas às vezes tem alguma outra coisa ali na retina, atrás do olho, no nervo, na retina, seja no cristalino, seja na córnea, que não é essa correção visual que vai ajudar. Então, às vezes, a gente fica procrastinando, né? A gente usa o óculos, melhorou um pouco, mas existe uma doença ali no olho que vai progressivamente, vai avançando, e o paciente, né, a pessoa acaba não procurando um médico oftalmologista. Então, assim, o exame oftalmológico completo é só com o médico oftalmologista, tá? No Brasil, como é que é essa questão de nível populacional que tem glaucoma? É a partir de uma faixa etária acima dos 30 ou acima dos 60? Tá. Não existe faixa etária para glaucoma. Tá? O recém-nascido pode nascer com glaucoma congênito, a criança pode adquirir glaucoma na infância. Existe o glaucoma juvenil, que pode ser adquirir a partir, depois do glaucoma infantil, a partir dos 12, 20 anos de idade. Então, eu posso diagnosticar um glaucoma num paciente recém-nascido, como eu posso diagnosticar o glaucoma com um paciente só com 80 anos de idade. Então, assim, glaucoma e idade é um fator de risco muito importante para glaucoma. A gente diz aí que existem vários subtipos de glaucoma, do subtipo mais comum, que é o primário de ângulo aberto, que a gente chama, né? Que corresponde à grande maioria dos tipos de glaucoma, ou um dos principais fatores de risco é a idade do paciente. O paciente com mais de 40 anos já tem um risco que a gente diz 0,6 vezes mais comum de ter glaucoma do que a média populacional, tá? Se a gente pega já pacientes com mais de 80 anos de idade, a gente já aumenta, a gente multiplica já em 7 vezes esse fator de risco. Mas eu não posso diagnosticar glaucoma só pela idade, né? Então, existe uma série do exame oftalmológico, uma série de fatores de risco. Idade do paciente conta bastante? Conta, tá? Mas é principalmente pelo exame oftalmológico, é o que eu vou ver no fundo do olho desse paciente, é a pressão que eu vou medir desse paciente, que vai me dizer se aquele paciente vale a pena a gente investigar um pouquinho mais a fundo para ver se tem alguma doença ou não. Então, assim, idade é um fator de risco importante, mas eu posso diagnosticar, quanto mais velho, mais risco, mas eu posso diagnosticar em qualquer idade. Pois é, doutora. Hoje a gente trabalha muito com essa fala de fatores de risco. Uhum. O quanto isso influencia para que, de repente, uma pessoa da minha família tenha glaucoma? Então, assim, o principal fator de risco, um dos subtipos mais comuns de glaucoma, que a gente geralmente conversa, né? Que é o primário de ângulo aberto, o principal fator de risco é a pressão intraocular alta. Então, muitas vezes o paciente mesmo, ele já chega... Tem pacientes que perguntam qual que é a pressão do olho. O paciente tem medo de ter glaucoma pela pressão do olho alta. A pressão intraocular elevada é, sim, o principal fator de risco ainda, tá? Então, além disso, que pressão intraocular a gente só mede no consultório, né? Existe a idade, que a gente já conversou. Além disso, tem a história familiar, e a gente diz mais história familiar de parente de primeiro grau. Então, pai, irmãos, filhos, tá? Com glaucoma, aumenta significativamente o risco de ter glaucoma, tá? Porque existe um fator genético associado, tá? Hoje em dia, a genética no glaucoma está sendo amplamente estudada. Então, a gente tem vários dados já hoje que a gente consegue até fazer detecção genética nos pacientes. Por coleta de swab, existem vários estudos hoje em dia. Se eu quero saber se eu tenho risco para glaucoma porque meu pai e minha mãe teve, eu consigo buscar isso geneticamente, tentar fazer algum teste para ver se eu tenho. É muito pouco utilizado ainda, principalmente no Brasil. Geralmente hoje as coisas estão tudo mais em estudo, tá?
tá? Mas, sim, já tem associação genética com o glaucoma. Eu acho que isso aí é uma área também que vai aparecer mais aí nos próximos anos, que a gente vai conseguir usufruir mais disso para diagnosticar os nossos pacientes, tá? Além da história familiar, ametropias, né, que a gente diz miopia também é um fator de risco para ter glaucoma. Não é aquela miopia baixa, é uma miopia um pouco mais alta, tá? Que a gente considera também um fator de risco aí para ter glaucoma. Hoje a gente tem muita tecnologia disponível no mercado. Podemos dizer que a tecnologia ela é um grande aliado para a detecção do glaucoma precocemente? Com certeza. A gente, numa época, assim, vários anos atrás, digamos uns 15, 20 anos atrás, às vezes a gente acaba que, sem muita tecnologia, a tecnologia ela é boa, ela pode servir, no caso assim, do glaucoma, a gente utiliza muito a tecnologia a nosso favor, tá? Sim. Então, quando que eu vou pedir exame complementar para o paciente? Quando eu ver no meu exame oftalmológico que ele precisa, tá? Então, assim, não vai chegar um paciente que eu não vi nenhuma alteração, eu vou sair pedindo exames. Não funciona dessa forma. Então, eu vejo a característica, né, do fundo do olho do paciente, do nervo óptico, eu associo com fatores de risco, então eu penso na idade do paciente, eu penso se o paciente já teve familiares, eu penso na pressão intraocular, se está normal ou não, tá? E eu vejo se é necessário a gente fazer alguns exames complementares para avaliar. Não tem como a gente descobrir se o paciente tem glaucoma ou não, só olhando lá no exame oftalmológico, só usando a luz que a gente usa ali no fundo do olho. A gente precisa de alguns exames de imagem ali que vão nos ajudar a avaliar tanto anatomicamente quanto a função visual, né? Então, a gente precisa desses exames, são os nossos grandes aliados. E principalmente o diagnóstico precoce, tá? Verdade. Então, às vezes, que nem a gente diz, a gente gostaria de fazer o diagnóstico de glaucoma precocemente. O paciente ainda não tem dano visual, como é que eu consigo ver isso? Com exames que mostrem anatomicamente o meu nervo, né? Então, é só com exames realmente mais modernos, a gente chama de OCT, né? A tomografia óptica, de coerência óptica do nervo óptico, que a gente faz, né? Então, é com isso que a gente consegue ver como é que está a camada de fibras nervosas, de células ganglionares, como é que está o nervo ali atrás da retina, porque existem também inúmeras neuropatias ópticas, que não é só o glaucoma no nosso meio é o mais comum. Então, eu vejo pela perda se é característica ou não do glaucoma, e eu associo se o paciente já tem alguma alteração funcional, que é uma alteração visual associada ou não. Se o paciente ainda não tiver, mas pelos exames anatômicos eu acho que sim, é um potencial glaucoma aí eu vou ver se a gente vai começar a tratar, se a gente vai acompanhar, tá? Porque existem hoje na literatura vários estudos, mas que nos mostram bastante que quando a gente começa a ter algum dano funcional, algum dano já na nossa visão, que a gente percebe do glaucoma, às vezes cerca de 30% já na nossa camada de fibras nervosas aí já está afetada. Então, e é uma corrida contra o tempo, aí começa uma corrida contra o tempo. Quando começa a ter já um dano visual na função visual, é claro que o tratamento, o acompanhamento adequado vai fazer o paciente manter uma boa visão, se Deus quiser, né, se tudo der certo, e se o tratamento, o acompanhamento foi realizado da forma correta, pelo tempo, toda a vida dele, né, que esse é o nosso objetivo, mas que quando já se tem esse dano visual, já se começa a acelerar essa perda, tá? E o tratamento é isso, a gente não cura o glaucoma, né? O que ele perdeu de função visual, o que ele perdeu de fibras nervosas, a gente não regenera, é como qualquer outra doença neurológica. O que a gente tenta com o tratamento é desacelerar a perda. Então, a gente já tem uma perda fisiológica das fibras nervosas do olho, que é da idade, é fisiológica. Então, a cada tanto tempo, a gente já perde um pouquinho ali de espessura da camada de fibras nervosas, e o glaucoma, ele acelera muito essa perda. Tem glaucomas que aceleram muito, tem glaucomas que aceleram menos, e é isso que a gente tem que acompanhar. E a gente tem que tentar, o tratamento é justamente para desacelerar a perda, e que ele fique a vida inteira enxergando bem, porque hoje em dia a gente tem pacientes que vivem 100 anos, que vivem mais de 100 anos. A expectativa de vida hoje aumentou consideravelmente, né? Então a gente tem que pensar que, vou diagnosticar um glaucoma num paciente, vou submeter um paciente de 80, 90 anos a tratamento? Vou. Se eu diagnosticar com essa idade? Vou. E é o que precisar para tratar, para desacelerar a perda. Porque o paciente idoso, ele já tem a dificuldade, né? Toda a dificuldade de mobilidade. Então, assim, ainda mais perder a visão,
eu acho que daí também complica bastante para aquele paciente, tá? Então o objetivo é, independente da idade, a gente tratar o melhor que a gente consegue e acompanhar da melhor forma esse paciente. Isso aí, muito bem. A gente está apresentando nosso programa Viver com Saúde, falando deste tema que é extremamente importante. E fica já um alerta aí para as famílias que têm pessoas idosas ou que de repente um filho ou de repente um sobrinho, oriente a procurar bons profissionais de oftalmologia. Evite fazer essas consultas que a gente vê por aí em ruas, enfim, com equipamentos que não vão te dar toda essa clareza da tua visão. Procure bons profissionais e o Instituto de Olhos Santa Luzia tem esses profissionais. A gente já retorna. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. Hoje nós estamos falando sobre o Maio Verde, que traz um alerta sobre a prevenção e o combate ao glaucoma. Mas antes eu quero te lembrar que na hora de você procurar os seus exames de imagem, a Santa Mônica Imagem possui equipamentos super sofisticados. Então procure a Santa Mônica Imagem sempre que você precisar fazer os seus exames de imagem. Então, dá uma ligadinha lá, agenda, aproveite essa oportunidade, ainda que não está muito frio, para fazer os seus exames nesta época do ano. E também não esquece de procurar o oftalmologista sempre que você sentir qualquer tipo de desconforto. O olho ele é muito sensível, não dá para a gente ficar colocando colírios comprados em farmácia, não dá para a gente ficar coçando, a gente precisa ter algumas regrinhas básicas, ter uma educação com a nossa visão. Procure o Instituto de Olhos Santa Luzia, vários profissionais extremamente qualificados para te ajudar a resolver os seus problemas. E se você não gosta de usar óculos, tem solução sim, tem cirurgia, tem lente de contato, enfim. Hoje a oftalmologia está muito avançada e você pode ser um grande beneficiado de tudo isso. Nós estamos conversando com a doutora Laura Outramari, que é especialista em glaucoma. Doutora, o glaucoma de ângulo aberto, ângulo fechado, agudo, crônico, como é que a gente diferencia ele na hora de fazer um exame? Então, durante o exame oftalmológico, a gente avalia direitinho se o ângulo camerular está aberto, né? O ângulo camerular eu explico para os pacientes que é como se fosse um ralinho que a gente tem ali na parte anterior do olho, que a gente só consegue enxergar com uma lente de 4 espelhos, tá? Então a gente olha naquela lentezinha que é o especialista que sabe usar bem direitinho, a gente vê se aquele ralinho está aberto ou fechado, tá? Então se aquele ralinho está aberto, a gente diz que é o glaucoma de ângulo aberto. Se aquele ralinho está fechado, a gente diz que é um glaucoma de ângulo fechado, tá? Não necessariamente ângulo aberto ou fechado tu vai ter glaucoma, tá? Então, por exemplo, eu tenho um ângulo fechado, eu vou ter glaucoma? Não. Eu posso ter o meu nervo óptico normal, ainda não afetado, tá? Mesmo tendo o ângulo fechado. Então, o que eu vou orientar o paciente vai ser diferente do que eu vou orientar um paciente com glaucoma.
Então, o paciente que não tem glaucoma, mas tem ângulo fechado, dependendo de alguns fatores de risco, aí a gente opta por realizar uma terapia laser para abrir esse ralinho do olho e melhorar a drenagem do líquido que é produzido no olho, que a gente chama de humor aquoso. Ou eu vou dizer, por exemplo, para o paciente, se pode ser uma catarata aí que está trancando o ralinho do olho, e eu vou dizer, olha, eu acho melhor, interessante o senhor operar a catarata, que a catarata ajuda a desobstruir um pouquinho e melhorar essa drenagem, tá? Mas isso depende de muita coisa, depende de todo um exame aí oftalmológico que a gente faz no paciente, tá? E o glaucoma agudo e crônico, geralmente o glaucoma agudo é quem tem o ralinho fechado, não só, tá? Mas geralmente é quem tem esse ralinho fechado, quando existe uma dificuldade para a drenagem daquele humor aquoso e por alguma situação, às vezes situação de estresse, às vezes o paciente está levantando um peso, tá? A gente diz que a pupila, ela acaba fechando, começando a trancar ali, e aí acaba que gera um aumento súbito da pressão intraocular. Aí gera dor ocular, vermelhidão, embaçamento da visão, aí é o glaucoma agudo que a gente fala, tá? Isso é o principal mecanismo de glaucoma agudo, não é o único, tá bom? Mas o mais comum é o crônico, é aquela doença silenciosa, tá? Sim. Que o paciente não sente dor, não sente, que nem diz, não dói, não coça, tá? E aí a gente acaba descobrindo um pouco mais depois. Geralmente o glaucoma é crônico, ele não é agudo, tá? Mas pode sim ter crises de glaucoma agudo, tá? Nesses casos existem cirurgias ou é somente medicamentoso o tratamento? O de glaucoma depende, do glaucoma crônico que o paciente diagnostica ali numa consulta de rotina, também depende de várias coisas, tá? Mas dependendo da pressão intraocular, a gente tem hoje colírios antiglaucomatosos, tem terapia laser, tem cirurgia das mais a menos invasivas, tá? Isso vai depender de qual que é o estágio da doença do paciente, se é um estágio mais inicial, mais moderado, mais avançado. Vai depender se o paciente consegue ou não usar o colírio, tá? Porque o colírio é uma terapia que é para usar todo dia, o paciente não vê diferença nenhuma quando pinga. Então, às vezes, a aderência terapêutica com um colírio que a gente tem de alguns pacientes são baixas, tá? Isso também é bem importante frisar. Então, se existe alguém que está nos assistindo que usa colírio antiglaucomatoso, tem que usar o colírio, tá? Então, às vezes, a gente pinga no olho, a gente não percebe que está fazendo alguma diferença, mas tá. A gente está ajudando a controlar a pressão do olho, tá? A gente tem 4 classes de colírio, que são as mais amplamente utilizadas aqui no Brasil hoje, tá? Existem inúmeros nomes comerciais, associações, tá? Mas quando o paciente, quando a gente começa a usar essas, a gente vai acrescentando conforme a gente acha necessário. Então, às vezes a gente acrescenta um colírio porque a pressão não está controlada, ou porque o glaucoma está progredindo e a gente vai avançando na terapia. Só que depois dessas 4 drogas, a gente não tem mais o que fazer para o paciente em termos clínicos, tá? Aí a gente já começa a lançar a mão das cirurgias, tá? Então, cirurgias fistulizantes, cirurgias minimamente invasivas, isso vai depender. Então, às vezes o paciente, a gente só tem condições de fazer uma cirurgia fistulizante, né? Então, uma cirurgia assim que o paciente não vê melhora visual depois que faz a cirurgia. O único objetivo da cirurgia é melhorar o controle da pressão intraocular e passa por todo aquele processo cirúrgico, que não é fácil, tá? O processo cirúrgico pós-operatório de uma cirurgia fistulizante para glaucoma é um processo que depende muito do médico, mas também muito do paciente, tá? Então, o paciente tem que retornar direitinho quando a gente orienta, tem que usar os colírios pós-operatórios corretamente. É uma cirurgia que tem prazo de validade, infelizmente, tá? Então, a gente começa a precisar invadir mais o olho daquele paciente para controlar a pressão. Por que eu digo isso, tá? É uma cirurgia que hoje em dia, as cirurgias do glaucoma, principalmente essa fistulizante que é a mais utilizada hoje em dia para diminuir a pressão intraocular, ela é uma cirurgia que há muitos anos é realizada, é a que mais diminui a pressão intraocular. Claro que depende de cada caso que eu vou indicar se é cirurgia ou não. Quando o médico indica porque realmente é necessário, é a melhor terapia, o que a gente acredita que vai melhorar o controle pressórico e vai possibilitar aí uma chance de o paciente ficar com um controle do glaucoma mais estável, tá? Mas é importante, quando a gente pergunta, né, para o paciente, está usando o correto colírio, o paciente não sabe o nome do colírio, tá? Então, assim, é normal. Aí eu sempre digo, então o senhor traz a caixinha, tira a foto, eu preciso saber, eu sei o que eu prescrevi,
mas eu preciso que o senhor me diga o que o senhor está usando. Porque às vezes eu digo, esse colírio, aí a pessoa, é esse, às vezes não é aquele. Comprou lá na farmácia. Então assim, então às vezes não é aquele. Então assim, eu preciso que o paciente traga, o paciente tem que usar o colírio direitinho, tá? Porque acaba que o médico, chega uma hora que o médico vai ter que indicar a cirurgia porque o paciente não usa o colírio direito. Isso tem bastante. Tá? Tem pacientes que realmente não conseguem usar, tá? Tem muita irritação ocular, é difícil para ele lembrar todo dia de pingar, e isso realmente isso existe, a gente sabe que isso existe. Agora, aquele paciente que tem condições financeiras de comprar o colírio, tem vários colírios, principalmente os genéricos, que podem ser utilizados e que a gente dá para fazer a retirada na farmácia de alto custo, tá? Então, tudo que precisar o médico, né, para escrever lá o paciente retirar aquele colírio na farmácia de alto custo, a gente dá. A gente tenta facilitar ao máximo para o paciente, tá? Mas o paciente tem que entender que ele tem que usar aquele colírio, tá? Então, se a gente prescreve, você pode não estar sentindo nada, não estar sentindo que está melhorando a sua visão, não. O objetivo do colírio é melhorar a pressão do olho, tá? É controlar, é manter você com uma pressão mais ou menos estável durante as 24 horas do dia. Que é importante dizer também, às vezes na consulta a gente mede, a maioria cerca de 70% das pressões intraoculares no consultório são normais. Então, se eu esperar para tratar glaucoma só quando eu tiver pegar uma pressão alta do olho, eu vou perder muito glaucoma. É verdade, dificulta muito. Então, é a mesma coisa da pressão do sangue. Quando o médico afere, às vezes tem pacientes que têm pressão alta só quando vai no médico, mas o contrário existe também. Dia a dia, né? Exatamente, por isso que às vezes o médico manda lá com o mapa, com o controle, com o aparelhinho da pressão para ir para casa, porque passa 24 horas, vai lá depois e devolve. Justamente, existe alteração tanto da pressão do sangue quanto da pressão do olho, ao longo de todo o dia. Então, o objetivo do colírio é esse, tá? É manter uma pressão mais ou menos estável durante as 24 horas do dia. Então, tem que usar o colírio. Verdade, doutora. Tem que usar o colírio e tem que se cuidar, é verdade. Qual é a sua mensagem aí para todas as pessoas que nos acompanham sobre a importância de falar sobre o glaucoma e de buscar atendimento sempre, mesmo quando a gente não tem nada, fazer aquela avaliação rotineira? Então, as nossas sociedades de oftalmologia, né, tanto o Conselho Brasileiro de Oftalmologia quanto a Sociedade Brasileira de Glaucoma, a gente recomenda uma consulta no oftalmologista anualmente, tá? Então, uma vez ao ano. Mesmo que você não sinta nada, não tenha nenhuma história familiar de doença ocular, a gente orienta que vá uma vez ao ano, tá? Isso é o primeiro ponto, né? Consultar no médico oftalmologista. Um ponto bem importante, a gente tem que entender que acompanhar também é tratar, tá? Então, se por exemplo, eu te digo assim, eu digo para um paciente assim, olha, pelos seus exames aqui eu não confirmo e nem descarto a doença. Porém, eu gostaria de lhe ver daqui 6 meses. Não é daqui 5 anos, tá? É daqui 6 meses. Porque daí depois 3 anos, volta no oftalmologista, já tem, quem sabe, aí um dano glaucomatoso um pouco pior. Então, assim, quando o médico orienta a voltar, é interessante a pessoa tentar voltar, tá? Porque a nossa conduta de retorno é uma conduta. A gente anota no prontuário, é um tratamento, tá? Então, assim, voltar daqui 6 meses, tenta voltar daqui mais ou menos 6 meses. Olha, pode voltar só daqui 1 ano, volta só daqui 1 ano, porque acompanhar também é tratar, tá? Isso é muito importante. Tem pacientes com glaucoma que a gente fica na dúvida do diagnóstico, às vezes os exames, a gente trata o paciente, em primeiro lugar, a gente não trata o exame. Então, se às vezes a gente vê que o exame não bate com o exame oftalmológico do paciente, a gente está um pouquinho na dúvida, normal, a gente acompanha às vezes 6, 1 ano, 2 anos o paciente para bater na tecla de, olha, realmente eu acho que tu não tem glaucoma, ou não, acho que tem glaucoma, vamos manter o tratamento, vamos iniciar o tratamento, tá? Então é isso que é importante. Então, às vezes a gente até faz o diagnóstico ali, mas o paciente se perde, tá? Então é bom os pacientes entenderem que o nosso pedido de retorno é para retornar mesmo, tá? Além disso, assim, que nem a gente frisou várias vezes, né? Médico oftalmologista, a gente faz o exame oftalmológico completo, pressão do olho, a gente avalia o fundo do olho, a retina, se está tudo correto. Muitas vezes está tudo bem, a gente não necessita de um exame complementar, a gente pede para retornar em 1 ano. Muitas vezes não, tá? Então, a gente precisa aí pedir alguns exames, pedir para voltar antes, é realmente necessário,
né? Sempre o que a gente orienta na consulta, a gente sempre tenta orientar o que é necessário, até para o paciente entender as informações melhor, tá? Com informações mais concisas para eles entenderem melhor o que a gente está orientando, né? Verdade. Doutora, obrigada por estar aqui hoje falando desse vocês. assunto tão importante que é o glaucoma, e mais uma vez fica aqui o convite para você visitar o seu oftalmologista, visitar no Instituto de Olhos de Santa Luzia, marcar sua consulta para que você possa ter tranquilidade. Qualquer desconforto visual precisa ser cuidado, precisa ser analisado. Entre em contato com o Instituto de Olhos Santa Luzia. E a todos vocês uma boa noite e que os pacientes tenham resultados exitosos juntamente contigo. Obrigada. Tomara, obrigada a você. Santa Mônica disponibiliza exames de ressonância magnética em equipamento de última geração. Também conta com carro de anestesia em exames de média e alta complexidade em adultos claustrofóbicos e pediátricos. Santa Mônica Imagem, confiança no diagnóstico. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed.